Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia. Quero meditar com vocês hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, do versículo 11 ao versículo 27. Acusação contra Paulo. Nós vamos ver nessa passagem o apóstolo Paulo, o homem de Deus, sendo acusado, meus irmãos, sendo perseguido simplesmente por amar a verdade, por se esforçar em anunciar o caminho da salvação, o caminho da fé em Jesus Cristo. Paulo, este homem que teve a sua vida transformada pelo poder de Jesus, pela presença de Jesus. Ele que era um fariseu, ele que era um perseguidor da igreja, agora está sendo perseguido por andar na fé, que outrora ele perseguia, ele criticava, mas agora ele é também uma testemunha do Filho de Deus. E ali os fariseus, os judeus, estavam acusando Paulo de ser uma peste, uma espécie de doença. Paulo estava sacudindo ali toda Jerusalém, sacudindo toda a Ásia com o conhecimento de Deus, com o conhecimento do Evangelho de Jesus. E ali aqueles acusadores falando, este homem é uma peste, ele tem causado aí tumultos, desordens entre os judeus do mundo inteiro. Olha que bênção, meus irmãos, como Paulo foi frutífero, como Paulo recebeu a graça de Deus, o conhecimento de Deus, para sacudir o mundo da sua época. Os seus perseguidores estão falando, este homem, ele está perturbando, ele está promovendo desordem no mundo inteiro. Ele é o principal agitador da seita dos nazarenos. Que bênção! Paulo se tornou o mais fervoroso cristão. Segundo a graça de Deus que estava sobre a vida dele, ele fez a diferença, ele sacudiu a sua geração com a fé. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos perseverar em acreditar, em anunciar o Evangelho de Jesus, porque essa é a verdade que transformou as nossas vidas, tem nos conduzido à vida eterna e as pessoas precisam ficar sabendo dessa verdade. Então Paulo começa a explicar. Paulo diz aqui no versículo 11 do capítulo 24, o Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Paulo está falando, eu estive em Jerusalém, eu fui lá para adorar a Deus, ninguém me viu discutindo. Não convém, meus irmãos, nós ficarmos discutindo, debatendo com ninguém sobre a nossa fé. Simplesmente nós vamos vivenciar a nossa fé. Simplesmente nós vamos testemunhar do Jesus Cristo ressuscitado. E ele diz mais, nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Então as acusações contra Paulo eram acusações falsas, infundadas, não tinha nenhum tipo de fundamento. Eles não podiam provar aquelas acusações. Porém, confesso ao Senhor que segundo o caminho que chamam de seita, assim eu sirvo a Deus. Então Paulo está falando, esse caminho que eles chamam de seita, que é a fé em Jesus Cristo, eu sirvo a Deus segundo este caminho da fé em Jesus. E ele diz, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Então Paulo está sendo bem claro ali, eu creio na lei que veio da parte de Deus,
eu creio nos profetas. E no versículo 15 ele diz: tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição, tanto de justo como de injusto. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então Paulo, ele está ali explicando também sobre a ressurreição dos mortos. Todos nós, todas as pessoas vão ressuscitar. Seja bom, seja mal, justo ou injusto, vai ressuscitar. E vai comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado, meus irmãos. E aí Paulo fecha aqui essa parte com uma palavra que é fundamental para todos nós. Ele diz: me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então Paulo era este homem que andava na verdade. Sinceridade, meus irmãos. Precisamos ter uma consciência pura. Precisamos ser sinceros na nossa fé, sinceros na nossa conduta. Assim nós teremos essa consciência pura diante de Deus e diante dos homens. E, meus irmãos, mais embaixo aqui nessa passagem, Paulo ele vai comparecer diante de uma outra autoridade, né, o Félix, e Paulo vai dizer o seguinte: quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Então Paulo estava ali diante daquele julgamento, eles mandaram prender Paulo até que o Félix chegasse para que Paulo continuasse então com a sua defesa. E passando alguns dias, Félix veio com Drúxila, a sua esposa, que era judia, então ela conhecia a lei de Deus, e mandaram chamar Paulo. E eles, então, ouvindo a respeito da fé em Cristo Jesus. E Paulo falou sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. A oportunidade que Paulo está tendo aqui de falar diante daqueles governantes, daquelas autoridades ali do Império Romano, e Paulo também, né, dos judeus. E Paulo, então, ele fala sobre a justiça de Deus, que é saciada somente por meio do sacrifício de Jesus. Por isso que ele fala a respeito da fé em Jesus. Ele fala do domínio próprio, ou seja, como todas as pessoas precisam ter uma vida consagrada a Deus, desenvolvendo esse domínio próprio, desenvolvendo essa vida equilibrada na fé em Cristo Jesus. E ele fala também sobre o juízo vindouro, ou seja, essa vida ela está passando, e como será no dia do juízo final. Cada um precisa estar diante de Deus para prestar conta. Então, meu querido, guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.